Vamos neste vídeo começar a estudar alguns mecanismos que fazem parte da sintaxe básica das linguagens baseadas em C e também outras linguagens que também contêm estes mesmos mecanismos, mas nós vamos estudá-los com a sintaxe escrita à moda do Java, obviamente, e vamos falar inicialmente sobre os mecanismos de decisão. Isto é, nós temos a possibilidade no código do Java de controlar o fluxo do nosso programa e, obviamente, também obrigar o Java a que ele proceda à execução de determinadas porções de código em detrimento de outras porções de código, baseada num registro de avaliação de condições. E para que o nosso código avalie a condição de um determinado valor, ou qual é o percurso que a partir daquele momento vai fazer, nós utilizamos aquilo que são designadas as condições. E existe um dos mecanismos mais conhecidos, que é o mecanismo do if. Vamos começar por explicar o que é este conceito das condições e o if com um exemplo prático. Eu vou escrever código muito simples e depois vamos analisar o código que foi introduzido. Então, o que eu vou colocar aqui simplesmente é o seguinte: int anos de idade, ok? E vou colocar aqui anos de idade 35. E agora vou colocar aqui um if, e depois eu vou explicar o que é que nós vamos escrever aqui. If anos de idade maior que 35, o que ele vai fazer basicamente é o seguinte: print system. Vamos escrever aqui como deve ser, system.out.println tem mais de 35 anos. Ok? Ora, eu não vou adicionar aqui ainda mais nenhuma condição. Vamos executar este código e reparem o seguinte: antes de o executarmos e ver o seu resultado, nós temos aqui int anos de idade 35. E depois temos aqui uma condição designada por if, que eu já vou explicar quais são os seus componentes. Vou até separá-los aqui. Ele vai basicamente verificar se o valor desta variável, anos de idade, é superior a 35. E caso seja superior a 35, vai emitir na consola esta mensagem: tem mais de 35 anos. Vamos executar o código e ver o que é que acontece. Se eu clicar aqui, reparem, não apareceu rigorosamente nada. E porquê? Porque esta condição vai verificar se anos de idade é maior que 35. Ora, anos de idade não é maior que 35, é igual a 35. O que quer dizer que se eu quiser que esta condição aqui se verifique, isto é, if significa se esta condição for verdadeira, ele vai então apresentar este texto. Ora, para que a condição seja verdadeira, eu posso simplesmente colocar aqui se anos de idade for maior que 34, e como podemos verificar, de facto é, porque é 35, então ele vai executar este código que está dentro deste bloco. Ora, vamos experimentar e cá vamos ter então a expressão ou o texto tem mais de 35 anos. Vamos então explicar o que é esta condição do if e vamos ainda depois nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre a construção do if. Não é um mecanismo muito complexo de se perceber, mas tem várias variantes que nos permitem criar muita plasticidade neste tipo de análise condicional. O if, como eu já tive a ocasião de dizer, traduzido para a língua portuguesa, significa se. Se é uma condição, é algo que tem que se verificar. Ora, uma das partes interessantes do if, e que nós teremos que referir aqui, eu vou separar todos estes elementos para podermos fazer uma análise deles, é o seguinte: nós começamos por fazer uma análise condicional utilizando a instrução if, colocando se. Imediatamente a seguir ao if vamos ter a abertura e o fecho de parênteses. E no interior desta condição é que nós vamos definir quais são os critérios de avaliação da própria condição. Isto é, vamos colocar quais são as funções ou as combinações ou as relações que nós queremos que sejam avaliadas para depois, invariavelmente, contermos no final um resultado que é ou verdadeiro
ou falso. Isto é, esta condição é verdadeira ou falsa? É sempre a essa pergunta que a condição if vai responder. Ora, neste caso concreto, nós temos anos de idade igual a 35. E o que é perguntado aqui é se anos de idade é maior do que 34. Ora, o que é que significa, qual é a resposta a esta pergunta? É uma resposta afirmativa, porque 35 é maior do que 34. E, por conseguinte, sendo esta resposta afirmativa, o que vai acontecer é que vai ser executado todo o código que estiver dentro das chavetas da instrução if. Ora, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Há aqui algumas nuances na escrita do código. Eu, uma vez que tenho aqui apenas uma linha, ou uma statement, uma declaração que será executada, eu posso ignorar as chavetas. Mas isto é uma prática que não é muito aconselhável. Porquê? Porque se eu quiser adicionar mais do que uma instrução, se eu agora quisesse colocar aqui system.out.println terminou, o que iria acontecer era o seguinte. A única circunstância que vai ser avaliada com o if é imediatamente a declaração que está a seguir. Esta daqui já não faz parte do bloco do if, ok? E por conseguinte, o que é que acontece? Se eu agora executar o código, mas alterar aqui para 35, esta pergunta ou esta questão que vai ali ser colocada vai resultar num falso. Isto é falso e anos de idade não é maior que 35, porque é igual a 35. Então o que é que vai acontecer neste caso? Vai ser ignorado esta linha, vai ser ignorada, mas esta não vai ser ignorada. Então, se eu executar o código, reparem o que vai acontecer, ele coloca aqui, terminou, que é exatamente aquilo que aqui está. Portanto, ignorou por completo o que está aqui neste caso. Se eu quisesse colocar o terminou no interior do bloco do if, então eu tenho obrigatoriamente que utilizar o sistema das chavetas, ok? E nesta circunstância, o que vai acontecer então é que as duas situações que aqui estão, as duas implementações que eu aqui coloquei, só serão executadas se esta declaração que aqui estiver, tiver um resultado verdadeiro. Quer dizer que se eu voltar a ter ali 34, executar o programa, cá está, tem mais de 35 anos e terminou. Okay? Isto é extremamente importante porque, como iremos ter a ocasião de ver, a instrução if, instrução condicional, vai ter aqui desenvolvimentos mais extensos para a frente. Uma vez que nós podemos, para além de utilizar aqui mais do que uma condição a analisar, poderemos fazer imensas combinações de condições verdadeiras e falsas, e verificar se pelo menos uma é verdadeira e as restantes são falsas, etc, etc. Iremos dar exemplos nos próximos vídeos, mas poderemos também criar aqui um conjunto de outras condições. Isto é, nós poderíamos colocar aqui novamente if anos, idade menor que 35, então ele faria aqui outra circunstância qualquer, mas como iremos ter a ocasião de reparar, nós poderemos criar aqui diferentes mecanismos do if, associando-lhe mais algumas palavras-chave, nomeadamente o if-else, ou então simplesmente o else, e depois um conjunto de dois ou três comandos específicos destas instruções que nós iremos ter a ocasião de ver nos próximos vídeos. Fica, no entanto, aqui esta pequena introdução a esta estrutura do if, que nós agora iremos aprofundar durante os vídeos que se seguem.